vendo química inorgânica. Aí, para você saber, dentro de química inorgânica, a gente vai acabar estudando quatro tipos de compostos. Então, dentro de química inorgânica, a gente vai estudar base, que vai ser o que a gente vai ver hoje. Então, hoje, a gente vai ver base. E fora isso, vão ter mais outros três, que vai ser ácido, sais e os óxidos. Então, o que eu vou adiantar para você? Os que você tem que mais focar inicialmente agora é base e ácido. Porque eles dois juntos vão ser mega importantes para sais. E óxidos você vê depois. É um pouquinho menos importante, você tem que saber mais as características gerais dele, uns exemplos específicos. Mas sais é um dos conteúdos um pouquinho mais difíceis, porque se você não souber base e não souber ácido muito bem, você vai ter muita dificuldade. Você não vai entender sais. Porque aqui você vai querer sempre saber os exemplos, então você tem que saber reconhecer uma base, saber reconhecer um ácido, e fora isso você saber a força. Porque a força da base e a força do ácido, elas vão ser essenciais para conseguir dizer o caráter do sal. Depois a gente vai entender isso melhor. Mas saiba uma coisa, uma base, sempre anote isso já, é o conhecimento básico de química inorgânica. Uma base mais um ácido vai formar um sal mais água. Anote isso. Isso aqui é a reação mais importante de química. Então, se você não souber isso, você não sabe nada de química. Então, uma base mais um ácido forma um sal mais uma água. Você pode estar sem entender nada agora, mas já vá memorizando isso. Aí a gente vai aprender agora a parte de base. Então, o que que a gente vai aprender dentro da base? Dentro de conceitos de base, de ácido, a gente vai ver três modelos, que vai ser os conceitos modernos vão ter três, que vai ser o de Arrhenius, beleza? Arrhenius, eu acho que é assim que se escreve, beleza? Bronsted, e a gente vai ver também o de Lewis. Vai ter três conceitos. O que a gente vai estar estudando agora é o conceito de Arrhenius. Então tem mais dois outros modelos que a gente vai ver depois. Então, tipo assim, compreendo o conteúdo. A gente está em química inorgânica, estudando a parte de base. Vai ter ácidos, sais e óxidos para a gente estudar. E dentro do estudo disso, a gente está usando o conceito de Arrhenius. E o que que Arrhenius diz? Ele vai explicar para a gente o que é um ácido e o que é uma base. E de acordo com o conceito de Arrhenius, uma base é todo composto que, quando está em contato com água, vai liberar um hidroxila. Então, isso aqui, esse OH-, a gente vai chamar de hidroxila. Então, todo composto que libera um hidroxila na presença de água vai ser uma base. Então, na maioria das vezes, vai procurando o que tiver o NaOH. Quase sempre vai ser eles. Se tiver em contato com água, vai liberar hidroxila. Beleza? Então, isso aqui é o conceito de Arrhenius. Aí, o que que é importante saber disso? Por que ocorre essa liberação? Quando a gente estudou ligações inox, a gente viu algumas coisinhas. A gente tá vendo que tem um sódio, que é um metal, e a gente vai estar vendo que o OH é formado por dois ametais, que vai ser o oxigênio e o hidrogênio. Então, dentro desse pedacinho daqui, tem uma ligação covalente. Mas dentro do todo, que vai ser o NaOH, vai ter uma ligação iônica. Então, a hidroxila, que vai ser o oxigênio e o hidrogênio, eles estão se ligando por ligação covalente, porque são ametais. Mas essa hidroxila ligado com sódio vai ser uma ligação iônica, porque eu estou ligando um metal com dois ametais. Então, o que prevalece nesse caso vai ser a ligação iônica. Ela tem uma prevalência. Então, a gente vai dizer que as bases são compostos iônicos. Então, são compostos que já têm íons. Então, esse processo que vai separar o N+ do OH-, a gente vai dizer que vai ser um processo de dissociação.
Então, as bases vão dissociar, porque a ligação é iônica, e os ácidos vão ionizar, beleza? Aí o que acontece? Por que é importante saber isso? Como é que ocorre isso? A gente sabe que o Na é o sódio, ele é da primeira família. Então, o NOx dele, como só tem um, vai ser mais um. Então, para anular esse mais um, o NOx da hidroxila ao todo é menos um. Aí por que é menos um? Porque é como se fosse assim: o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio mais um. Aí menos 2 mais um, menos um. Então o resultante da hidroxila é menos um. Aí o que que acontece exatamente aqui? A gente sabe que o Na+ é positivo. O sódio fica positivo na forma de íon. E a hidroxila vai ficar negativa. Aí, as moléculas de água não é H2O, é a mesma coisa que um H mais um OH-. Então, esses H+, eles vão ficar em contato com o sódio. Então, vai ficar H+, ou sódio não. Essas hidroxilas aqui da água, elas vão ficar aqui em contato e vão separar. Então, elas vão começar a cercar o sódio. Vão começar a cercar, cercar, cercar. Isso vai chegar e vai formar uma coisa chamada de capa de solvatação. Então a água vai dissolvendo, vai separando eles. E a hidroxila aqui vai ficando secada pelos H+. Quando você vê um sal, você vai entender isso um pouquinho melhor, porque não é uma hidroxila também. Mas na água vai acontecer esse processo. Aí esses íons vão ficar dissociados em contato com a água. Então o que acontece? Na hora que acontece isso, é, eu estou aumentando a concentração de OH- no meio. E isso aqui vai fazer com que eu eleve o pH. Então o pH vai ficar maior, porque eu estou aumentando a concentração de OH-. Então isso vai dar um caráter básico para o meio. Então é muito importante saber disso. O sódio, o hidróxido de sódio, em contato com água, vai dissociar e vai aumentar essa concentração de OH-. Aí essa concentração de OH- vai fazer com que aumente o caráter básico da substância. Aí se tiver algum H+, ele vai se juntar com ele. Aí ele vai estar anulando se tiver alguma acidez no sistema, ou qualquer coisa do tipo. Por exemplo, se você tiver lá, vou jogar alguma base no seu estômago, aí seu H-, ele vai interagir com o H+ desse, vai formar água. Aí vai reduzir a acidez do estômago, porque vai estar aumentando o pH dele. Até aí tu conseguiu entender? Mais ou menos. Qual a sua Eu dúvida? acho que eu fico mais complicado, assim, na dissociação. Tu ainda tá com um pouco de dificuldade, né? É. A diferença de dissociação e de ionização, né? Uhum. Tenta lembrar o seguinte: Essa aqui é um parte, composto. espera aí. Pode Essa dizer. parte que você explicou agora, desse do sódio e a hidroxila, é só para, tipo, ocorrer a dissociação e gerou essa hidroxila? É porque tipo, Foi isso, você essa explicou? hidroxila aqui, ela já tá junto com o sódio. Porque o composto que a gente tá Aham. falando é o hidróxido de sódio, ou também conhecido como soda cáustica. Então nele já tem o quê? Já tem o sódio e já tem a hidroxila. Os dois estão juntos. Só que Uhum. esse sódio, ele é um íon, né, um cátion, e a hidroxila vira um ânion. Então eles já têm cargas e eles estão ligados ionicamente, por uma ligação iônica. Então, quando eu coloco em água, esses íons vão se dissociar. Então, eles vão se separar apenas. Então, a hidroxila que estava junto com o sódio, ela agora vai ficar separada. Então, ela vai estar livre no meio para conseguir aumentar o pH dele. Deu para tu pegar? No caso, para eu saber isso, eu teria que ter feito NOx. Não exatamente. O que exatamente? A quantidade de OH+ saiu ou a quantidade de que exatamente? Não entendi muito bem a tua pergunta. Carga em si, de A carga carga. é. Aí para você saber a carga, você tem que saber o NOx. Mas uma coisa eu já adianto, memoriza.
O NOx Uhum. da hidroxila, O e o H junto é -1, beleza? Uhum. Isso aqui você já tem que ter memorizado. Aí por que é Tá. -1? Porque o oxigênio vai ter a carga -2 e o hidrogênio vai ter a carga +1. Mais um. Aí -2 com +1 vai ficar -1 ao total, que vai ser a carga da hidroxila. Por Beleza. isso que a gente diz que a carga da hidroxila é -1. Ok. Deu pra tu pegar? Entendi. Eu tô vendo que tu tá com muita dificuldade de dissociar e ionizar. Pensa assim, todo composto iônico, memoriza assim, iônico vai dissociar. E o composto covalente vai ionizar. Beleza? Vou anotar isso. Anotou? Vou anotar agora. Mas espera aí. Meu covalente são 2 A metais. ametais. É porque eu, Aí eu disse, eles tu viu que eu falei ionizam composto e não ligação? Esse hum, composto, ele tem uma ligação iônica e também tem uma ligação covalente. Mas o covalente. que prevalece nele é a ligação iônica. Entende? Uhum. Então, se tiver uma ligação iônica, necessariamente vai dissociar. Beleza? Tá. Aí, se tiver apenas ligação covalente, apenas é ionizar. Ok. Deu para pegar? Eu acho que eu tenho que assistir alguma aula, viu? De que exatamente? Dessa parte, assim, dissociação. Porque eu não tô entendendo, assim, bem, Me sabe, explica o que tu a tá entendendo. coisa. Tô entendendo o processo. Dissociar. Ó, pensa. Aqui, tu concorda que o Na e o Cl estão juntos? Sim, E aqui, eles estão juntos ou estão separados? separadas. Então, isso aqui foi uma dissociação. Eu separei eles. Por que eu separei eles? Porque aqui ficou para cá e aqui ficou para cá. Então agora eles têm uma certa distância entre eles. Ah, isso aqui é dissociar. Aí por que isso ocorre? Hum. Porque na molécula de água, as hidroxilas vão chegando perto dele aqui, ó, e vão afastando ele. Ele vai ficar cercado, porque Mas não tem no a carga caso, positiva. só da água. Quando eu É, utilizo a água. quando eu usar água. Aí ele vai dissociar. Como se a água fosse um catalisador. É, como se fosse isso, mas não é essa palavra exata. Ah, entendi agora. Aí o que acontece? As cargas positivas da água, o que acontece? A água é o quê? H2O. Então é um H mais um H menos. Aí a Juntamente. carga positiva vai para a carga negativa e a carga negativa vai para a carga positiva. Então isso aqui, ó, vai cercando o Cl- e o Na+. Aí eles ficam separados. Então ocorreu um processo de dissociação, entendeu? Entendi. Aí meio que seria isso, no caso da dissociação. Só que aqui é um sal, beleza? O que a gente tava vendo era uma base. Uhum. Mas ambos E são a compostos água. iônicos. Deu para Ok. pegar? Deu. Agora deu mesmo? Deu. Aí uma coisa aqui, como a gente pode fazer isso? Tu concorda que aqui a gente tem um magnésio? Qual o nosso magnésio? Só para tu para ver, se tu sabe. Inox do magnésio. Posso pegar Isso. minha cola? Não lembro. Qual é a primeira família? Quais elementos tu lembra da Ah, primeira Bela família? Margarida. É a Be- segunda. É dois mais. Bela Margarida. Margarida. É dois Então, mais. Margarida
É da segunda família. Então, qual é o nosso magnésio? Dois mais. Tem quantos magnésios aqui? Dois. Quantos? Só um. Só um. O Então aqui NOx fica dele mais que é dois. dois. Aqui vai ficar menos dois. Isso. Só que eu tenho quantas hidroxilas? Duas. Então o NOx de uma hidroxila é menos um. As duas juntas que vai ter o NOx mais dois. Beleza? Entendi. Se eu vou fazer a dissociação disso, eu vou ter o magnésio mais a hidroxila. Mas eu tenho quantas hidroxilas? Duas. Então, para balancear, eu tenho que botar um 2 aqui, beleza? Tá. Qual o NOx do alumínio? Magnésio. Dois. Magnésio. Então, não é mais 2 não, viu? Não, é um. Não. Ah, ó, Você está perguntando o NOx. o O NOx. É o NOx não é NOx. mais dois? É não. Ó, tem o NOx do zinco, da prata e do alumínio. O NOx da prata vai ser mais um, o NOx do zinco vai ser mais dois e do alumínio mais três, beleza? Sim. Aí pronto. Aí o Mas NOx do isso não é alumínio é mais magnésio? três. Oi? Isso não é magnésio? Não, tô falando aqui, ó, do alumínio já. Ah, não, menina, eu tô falando lá do magnésio. Ah, Eu do não magnésio. entendi, tipo assim, porque no caso eu só precisava balancear a hidroxila É. Por que aqui não tem duas, ó? A hidroxila tem um dois aqui. e, e o magnésio só um, aí deixava normal. É. Aí Ai, nem tem que nem eu mexer. tava achando que ainda tava na outra. Ah, não. Eu só tô fazendo aqui pra revisar os NOx, entendeu? Pra ver se tu lembrava o NOx. Mas nem tem Sim. que fazer isso. Ó como é que tu faz. Tu vai pensar como? Vai ter o alumínio, beleza? E vai ter a hidroxila. Quantas hidroxilas Uhum. eu tenho? Três. Três. Então aqui eu vou botar três hidroxilas, beleza? Então alumínio mais três Uhum. hidroxilas. Ok. Aí eu boto a carga aqui, ó. Mais dois, beleza? Aí o que acontece? Aqui é um tipo especial de base. Aqui não é uma base para arrínios, porque pensa assim, ó. Aqui não tem uma hidroxila em si, né? Na verdade é para arrínios porque vai liberar o H. Mas ó, quando acontece a amônia com a água, vai acontecer uma reação que vai formar NH4, o amônio, mais a hidroxila, que é o H-. Aí isso aqui tu tem que dar uma memorizada, beleza? É bom e interessante lembrar dessa reação para você saber que isso aqui também pode ser dito como uma base, beleza? Hum. Tá. Deu para pegar? Espera aí, uma coisa, você falou arrênios, que é a espera aí, a fórmula dele seria a reação com a água, no caso? É. É porque com Tá, arrênios é necessariamente um composto que libera hidroxila em contato com a água. Aí tá. Bronsted, ele vai falar que necessariamente não tem que ter água para poder liberar o H, o OH- e C. E Lewis vai falar que é um par de elétrons livres, mas isso aí vai ver em outra aula. Nem se aprofunde agora, porque isso é mais específico, beleza? Aham, Por enquanto saiba Arrhenius. Arrhenius vai dizer que uma base é uma base quando libera hidroxila na presença de água, beleza. viu? Mas sei lá, acho que a gente vai pegar nisso. É porque se você pegar agora, você vai dar uma bugada enorme, viu? E é um Sim, conteúdo que cai mais em vestibular do que cai no Enem. Viu também? Né, essa relação dos conceitos modernos. Mas até esse pedaço, tu entendeu? tô entendendo. Então, dando continuidade. As propriedades da base. Vai ter um sabor adstringente. O que que é um sabor adstringente? É aquele sabor de caju, de sabão. Melhor de sabão, que é mais fácil. Sabe quando tu pega o sabão e dá aquele negocinho na língua? É o sabor de uma base, viu? Aí Hum, o pH maior do que 7. É aquele negócio. 7 é neutro. Se for mais para a direita, maior, é base. Se for mais para a esquerda, é ácido. ácido. Beleza?
Aham. Modificam a cor do indicador, aí vai depender. Tem a fenolftalina, né? Que ela vai mudar de cor quando tiver em contato com a base com o ácido. Aí depois eu vou explicar para você ver melhor o caso da fenolftalina. Ó, por exemplo, fenolftalina. Quando ela vai estar em contato com a base, ela vai ficando na cor lilás. Agora, quando ela está em contato com o ácido, ou no meio um pouco mais neutro, ela fica incolor. Por que isso ocorre? Porque aqui tem a molécula dela, incolor em um meio ácido. Aí quando vai tendo contato com uma base, ela vai tendo uma reação, ó, que ela vai modificar a estrutura dela. Aqui, ó. E quando ela modifica a estrutura, ela fica com uma cor lilás, mais arroxeada. Então é porque a Já tomei um molécula da remédio, fenolftalina, ela vai reagindo com a hidroxila, que a base libera. eu já tomei um remédio para infecção urinária que fazia isso com a urina. Ele É, mudava tem um, né, de que vai várias saindo cores. uma cor diferente na urina, né? Aham, É porque provavelmente tem alguma molécula lá que ela vai reagindo, né, com alguma coisa da urina ou mesmo a própria molécula em si e vai modificando a cor, né? isso. Tem essas coisinhas assim. A química é legal demais por conta disso. Mas essa parte da fenolftalina tu entende, né? Aham, em contato com a base vai ficar laranja. Ora, laranja, lilás. Lilás. É, perfeito. Aí o que acontece? A base também, ela vai conduzir corrente elétrica em solução aquosa ou quando estiver fundida. Agora tome cuidado, quando ela estiver fundida, é quando ela está no estado líquido. Mas lembra, o que que acontece? O ácido não é que nem a base. Somente as bases conduzem corrente elétrica quando está fundida. Os ácidos não, beleza? Espera aí, deixa eu anotar isso. Corrente elétrica, Quando está em solução aquosa ou quando está fundida. Aí os ácidos, eles também conduzem corrente elétrica quando está em solução aquosa, mas não conduz corrente elétrica quando está fundida. espera aí, volta ali o slide, por favor. Volta. Aquosa e fundida. Espera aí, a Ou fundida, é diferença melhor dos colocar 2. o, beleza? Ah, tá. Fundida é líquido. É, líquido. Porque passou pelo processo de fusão, né? Porque fusão Uhum. é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E a aquosa seria tipo fluida. É, é aqui, ó. Aqui a gente tá vendo o estado aquoso quando tá em contato com Uhum. água. Então, ó, quando a água tá reagindo aqui, ó, aí tá formando isso. Há uma coisa que você pode ver. Por quê? Tu tá vendo que aqui tem íons? Sim. Quando você tem íons livres assim, você sempre vai conduzir corrente elétrica. Ou quando tiver íons, ou quando tiver ligações duplas alternadas. Aí quando tiver duplas, é simples, duplas, conduzem corrente elétrica. Então sempre tenha isso em mente. Se tiver ligações covalentes, simples, dupla, conduz corrente elétrica. Ou quando tiver com íons livres assim, como no caso dos compostos iônicos. Beleza? Deixa eu anotar. Quer dizer que uma base ela pode ser os 3 tipos: iônica, covalente, Não, 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 calma. 2 tipos. A ba uma base, nela vai ter ligação covalente, beleza? Mas também tem ligação iônica. Mas é um composto iônico, já que a ligação iônica prevalece. Isso aqui que eu estou dando de exemplo para você é dentro de química orgânica. Só foi um extra para você saber. Que eu já tinha citado isso na outra assessoria, na outra monitoria. Aí eu tinha citado para você que quando tiver duplas alternadas vão conduzir correntes elétricas. Mas isso aqui é exclusivamente das ligações covalentes, dentro de química orgânica. Deu para pegar agora? Sim. Vou até apagar aqui. Oxi, deu até um medo. Confundi tudo todo. Sim. Deu para tu pegar Beleza. agora? Deu. Pronto, perfeito. Aí pronto. Agora é a parte mais importantezinha que eu vou te explicar.
o que acontece? Esse aqui é uma decoreba, eu já adianto. Você vai ter que ver que vai ter uma classificação das bases. Aí vai ter uma classificação das bases quanto à solubilidade e quanto à força, beleza? Aí qual é essa regra? A solubilidade, ela vai estar indicando as bases que são solúveis em água, pouco solúveis ou insolúveis. Aí tem uma regrinha. Quais são as bases solúveis? Vai ser a primeira família e essa base, beleza? Que é de amônia, beleza? O hidróxido de amônio. Uhum. Então, essas duas são solúveis em água. Aí a segunda família, com exceção do berílio e magnésio, ou seja, esses dois, eles não são pouco solúveis, eles são insolúveis. Estão fora, beleza? Tá. Então, toda a segunda família, com exceção dos dois, são pouco solúveis. E as demais bases são insolúveis, beleza? Aí o que acontece? Tô Com notando, relação tá? à força, a gente vai ter um outro macete. Aí esse que é o importante. Solubilidade eu nunca vi caindo assim, de base não, já vi de sal. Mas agora, força é mega importante, isso é a parte mais importante da aula, viu? Tá. Tô só terminando aqui de notar. Então, isso aqui você anote e dê sua vida para memorizar. É, É, quanto à força. isso aqui, ó, importantíssimo. Ah, o que que vai dizer quanto à força? A força vai dizer que a primeira e a segunda família, com exceção do berílio e magnésio, são bases fortes. E todas as outras são fracas. Beleza? Então, por exemplo, se eu falar do hidróxido de lítio, para tu, é uma base forte ou fraca? Fraca. O lítio é de qual família? Primeira. Primeira. Então, quando for da primeira família, a base vai ser forte ou fraca? Forte. Entendeu agora? Aham, Ent- entendi. Agora bora ver. É, tem que estar muito bem com a tabela, né? É o que eu disse pra É, você, memorize. Lembra que eu disse assim? Aprende, Linac, Bela Magrela, os sete porquinhos. Tem que saber. Se não tiver, você vai travando. Química é muito cumulativo. Tu tá percebendo? A gente já resgatou ligação é iônica, demais. ligação covalente, distribuição, tabela periódica. Então, se não ficar trabalhando, vai ter dificuldade, viu? Então, essa daqui é uma base forte ou fraca? Isso é cálcio, é? É, cálcio. É fraco. O cálcio é de qual família? Ai, não, é forte. É na primeira Forte. família. Da segunda, viu? Ó, tu tem que dar uma Sim, revisada sim. em tabela periódica. Então, deixa eu subir aqui. Ó, percebe aqui, tabela É, periódica. sim, tá embaixo. Ah, Tá vendo, ó? Margarida. Bela Magrela casou com o senhor Estrôncio. Então, ó, Não. CaOH2 é uma base forte, porque é da segunda família. Beleza? Sim. Então, todos esses elementos aqui vão ser bases fortes, com exceção do berílio e magnésio. Então, quando a gente vem aqui para baixo, e a gente vai para a próxima pergunta que eu fiz para tu, essa daqui, o berílio e o magnésio, é uma base forte ou fraca? Fraca. Fraca, porque ele é fluorescente, pode ser da segunda família, menos berílio e magnésio. O AlOH3 é forte ou fraco? Fraca. Fraco, porque não é nem da primeira e segunda família. Então é fraco, beleza? Aí essa aqui é uma outra, mas depois eu vou te explicar. Essa aqui, ó, eu vou gravar o vídeo e te mostrar depois, beleza? Tá. Porque eu quero focar em fazer umas questões para tu. Pronto, eu quero que tu marque aqui quais desses aqui são os que têm apenas base. Se tu já consegue reconhecer uma base. Letra E. Letra E. Porque todos esses aqui, eles vão ter a hidroxila. Então tem Sim. OH, OH, OH.
Esse daqui é o H, uma base também, entende? Aí essa aqui também é uma base, beleza? Agora eu vou Uhum, circular para você os ácidos. H2S2 é um ácido, beleza? Isso aqui é um ácido também. Isso aqui é um ácido, um ácido. É, aqui, ó, faltou uma base. Isso aqui é uma base. Isso aqui é um uhum. sal, um sal, um sal. E o que sobrou aqui da água é um óxido. Depois você vai conseguir compreender isso melhor. Mas por enquanto, lembre o quê? Quem tiver hidroxila vai ser uma base. Aí quem tiver geralmente o hidrogênio iniciando vai ser um ácido. Nossa. Aí quando tiver um oxigênio no Uhum, final é um oxiácido. E aqui é um hidrácido. Mas relaxa, depois a gente vai ver isso direito. Beleza? beleza. Aí o que que acontece? Aqui tem uma outra coisinha. O hidróxido de sódio. Tu percebe que aqui tem o nome hidróxido de sódio? Quando vê o nome hidróxido, é para indicar que tem a presença de hidroxila. E a hidroxila é o OH. Então, quando eu for montar Uhum, isso, eu vou botar o sódio. O sódio é o Na, concorda? sim. E o OH é a hidroxila. Então, hidróxido de sódio. Mas qual o nóxido do sódio? Mais dois. Mais um. É da primeira Não, mais família. um. Linac. Ó, primeira família, que você tem que saber. Segunda família, você tem que saber o quê? Bela, né? Bela, Não, eu magrela, sei decorado, é porque eu quero responder rápido e não acesso as minhas informações. mas A primeira a primeira é Hoje li na cama Robson Crusoe em francês. E a segunda é Bela Margarida casou com Barão Ratão. perfeito, perfeito, então. Então, bora dando continuidade. O sódio tem inox mais um. Então, para anular esse mais um, tu Isso. concorda que aqui tem que ser menos um? Sim. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer o cruz credo. Aqui vai ficar um e aqui um. Então, é NOH, beleza? Agora o cálcio. Qual o inox do cálcio? Mais dois. Mais dois. Então, para anular, eu tenho que ter quanto aqui em cima? Menos dois. Menos dois. Então, agora eu vou pegar e vou fazer o cruz credo, beleza? Uhum. Agora, mais uma coisa, só um ponto. O NOx é menos 2 no total. Mas o NOx da hidroxila, de um hidroxila é quanto? Só uma? Menos um. Menos um. Então, eu vou fazer isso aqui para baixo, isso aqui para baixo. Uhum. Aí, vai ficar como? Cálcio, um hidroxila, 2. Dois. Então, por isso eu tenho duas hidroxilas. Aí, cada hidroxila tem menos um. Então, com as duas juntas, vai ficar menos 2 na molécula. E mais 2 do cálcio vai anular. Aí do alumínio, como é que eu faço? Vai ficar L ou H. Mas qual é o NOx do alumínio? O alumínio. É.